mais um dia aqui de aula. Essa aula aqui, vocês me pediram uma daquelas caixinhas lá do Instagram, né? Que é cavitação e orifício ou válvula. Eu vou falar em orifício e válvula, eu vou falar que tem alguns problemas para considerar em válvula, tá? Então vamos considerar em orifício primeiro, eu vou falar os motivos de válvula, tá bom? Para fazer esses cálculos de perda de carga, de cavitação em orifício, eu fiz um desenho esquemático aqui do fluxo dentro de uma tubulação passando por um orifício, tá? Então tem aquele negócio de vena contrata, fluxo recirculante aqui e tal, não vou entrar nesse papo não. E o meu volume de controle, esse roxinho aqui, ou seja, na entrada do duto aqui, em algum ponto, pertinho aqui do orifício, por desconsiderar essa perda de carga aqui. Na verdade, essa perda de carga aqui eu vou considerar muito pequena. E no outro ponto é no meio do orifício. Então, o meu V1, Rho1, P1 é aqui na entrada, e o meu V2, Rho1 Rho2 e P2, vou colocar porque é Rho1, aqui no meio. No caso, como é líquido, eu estou desconsiderando variação de densidade, tá bom? Variação de densidade é zero, então vou considerar Rho1 igual a Rho1 e beleza, esquece densidade, não vai ter variação de densidade, tá bom? Então esse ponto daqui vai ter essa velocidade e essa pressão alterada, tá? Elevação também é zero, né? A diferença de elevação, ou seja, H1 é igual a H2, vou até colocar aqui H1 é igual a H1 aqui também, tá bom? Então beleza, o que nós vamos considerar aqui? Primeira coisa que nós vamos falar, V1 tem que ser menor que V2, tá? Primeiro aqui, o V1 tá vindo aqui, ele vai passar no orifício, então ele vai passar num buraquinho menor e a vazão é a mesma. Óbvio que o V2 é maior, tem que vir ter uma vazão maior, uma velocidade maior aqui para ter a mesma vazão, certo? Óbvio, né? Diminuir a seção, não tem jeito. E a pressão em 1 tem que ser maior do que a pressão no 2. Por quê? Porque essa energia, para eu poder acelerar o fluxo, tem que ter vindo de algum lugar, no caso da pressão. Então, para eu acelerar o fluxo da energia para a velocidade, eu tenho que ter tirado da pressão, já que a elevação não existe, certo? Ok? Então, primeiro, isso aí é importante. Estou falando de líquidos, mesma elevação, e passando aqui no meio e fazendo essa transformada de energias aqui, da velocidade para a pressão, da pressão para a velocidade. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Bernoulli, tá? Então, Bernoulli aqui, então, no ponto 1 esse lado, no ponto 2 esse lado. Então, pressão 1, a energia da pressão, mais a energia da velocidade, mais a energia da altura, que eu sei que é zero, porque é a mesma altura, eu já cortei aqui, é igual a pressão, a energia da pressão, mais a energia da velocidade, mais a energia da elevação, menos uma perda de carga, que eu não sei quanto que é. Eu já cortei aqui a altura, porque eu sei que a altura não varia, tá? E eu já até tirei o 1 da densidade, porque da preço específico, densidade, porque não importa, tá? Porque ela vou manter, tá bom? Então agora eu vou passar esses caras para o outro lado. Só que antes uma coisa, que cavita? Como é que cavita? É quando a pressão nesse ponto aqui, no orifício, for, pressão em qualquer lugar, mas no nosso caso no orifício, for igual ou menor do que a pressão de vapor, ou seja, quando é que isso vai cavitar? Quando P2 for igual à pressão de vapor. Então eu já vou colocar que isso aqui é PV. E eu vou chamar P1 de P de entrada, Pin, tá? Eu vou chamar de Pin e o outro de PV, que é pressão de vapor do líquido que você está levando lá. No caso, água, por exemplo. Vamos considerar que a água, para ficar mais simples, mas serve para qualquer coisa, tá? Então PV. Aí, ó, Pin menos PV, eu já passei PV para cá, Pin menos PV, mais meio de ρV1 aqui, mais o ΔH, que eu estou considerando o ΔH aqui, o ΔH em si, de perda de carga, como sendo positivo, então ele colocou um sinal negativo, então eu botei para cá como positivo, né? Então ele é um número positivo, o ΔH é um número positivo, e aí eu vim para cá, e eu deixei o meio de ρV2 do outro lado. Tudo bem? Beleza. Agora eu vou dividir todo mundo por meio de ρV2, da velocidade 2, dividir todo mundo. Aqui desse lado ficou 1, né? Ok? Porque eu dividi o meio de ρV2 por meio de ρV2 é 1. E aqui está todo mundo divididinho. Aqui o Pin menos PV dividido, menos P dividido, esse aqui também dividido. Eu sei que meio de ρV2 com meio de ρV2 eu posso cortar. E aí eu vou ficar com P de entrada menos PV sobre meio de ρV2, mais V1 ao quadrado sobre V2 ao quadrado, mais a perda de carga de meio de ρV2. Beleza, você fala assim, nossa, mas e aí eu coloquei maior do que, ou seja,
para que não cavite, porque se for igual a 1 significa que é igual ao PV. Então se for maior do que 1, significa que eu estou acima do PV. Então tem que ser isso aqui, tem que ser maior do que 1 para não cavitar, ou seja, 1,01 tá bom. 1 eu tenho certeza que cavita, 1,01 talvez não, né? Então vamos lá. Agora, vamos tentar simplificar isso, porque aqui a gente é engenheiro, aqui a gente não é físico nem matemático. Porque físico e matemática a coisa meio que pararia por aí, que na verdade dá uma complicação infinita aqui pra frente. Porque engenheiro quer saber de segurança, ele não quer saber se é especificamente, absolutamente, dependendo do engenheiro tem que ser. Mas no nosso caso aqui, para uma utilização mais comum, nós não precisamos ter esse nível de neurose, nós precisamos ter certeza que vai funcionar, né? Então como é que engenheiro pensa aqui? V1 sobre V2, V1 é positivo? É. V2 é positivo? É. Então esse número é positivo. Tá? Esse cara aqui. Perda de carga é positivo? Sempre é positivo. Perda de carga nunca é negativo. Então perda de carga é positivo. Aqui o valor positivo e tal. Meio de ρ V2 elevado ao quadrado é positivo? Positivo. Então um número positivo mais um número positivo. Esse aqui não necessariamente. Mas esses daqui são números positivos. Então esse aqui eu já vou colocar positivo aqui, positivo aqui. Então se eu jogar esses caras pra cá, eu subtraindo vai dar um número menor que 1. Ok? Então se eu jogar para cá vai dar um número menor que 1. Então eu teria que ter uma desigualdade maior do que 1. Tá? Só que V2 é maior do que V1. Tá? Então esse número é menor do que 1. Ele é maior do que 0 e menor do que 1. E V2 é muito maior do que a perda de carga provavelmente. Então esse número é muito provavelmente menor do que 0, e maior do que 0 ele é, mas menor do que 1 também, porque ainda por cima tem um ao quadrado, tá? Então o que eu posso considerar? Esses dois caras aqui, ó, esses dois caras são positivos, e eles são, esse aqui é maior do que esse aqui é menor do que 1, e esse aqui também é menor do que 1. Então, se eu desconsiderar esses caras, se eu arrancar eles fora, fingir que eles não existem, e eu consigo continuar considerando como se fosse 1, eu vou estar colocando como se fosse uma coisa mais segura. Porque esses caras viriam para cá negativo e ficariam um número menor do que 1. Se eu continuar considerando 1, eu estou sendo mais seguro. Ou seja, eu simplifico a minha equação e continuo seguro, ou até mais seguro. Ou seja, como que a turma geralmente considera essa equação? A equação é Pin menos PV sobre meio de ρ V2 ao quadrado, aqui faltou um ao quadrado, tá gente? Desculpa, faltou um ao quadrado, é igual, é maior, tem que ser maior do que 1. E isso aqui é chamado de sigma, tá? Isso aqui que é a equação. Então se eu fizer essa continha aqui, e esse valor for maior do que 1, não vai cavitar no seu orifício. Aí o que a gente faz para ficar melhor? Em vez de ser maior do que 1, por segurança, a gente ainda coloca 1,5, que é sigma. Isso aqui é sigma, a gente chama de sigma. Ou seja, tem que ser maior, ainda bota uns 50%. Já é seguro porque esse número com certeza é menor do que 1. Mas a gente coloca 1,5 porque a gente não quer nem saber. Entendeu? Não queremos nem saber, porque é muito mais importante a gente ter certeza. Entenderam como é que funciona? Então isso aqui é a conta que você tem que fazer. Pressão de vapor, tabelado. Velocidade, é só você calcular o tamanho do orifício para a vazão que você está tendo. Você vai lá, pega a velocidade. Perda de carga, não precisa saber, não importa, porque ela vai entrar nesse papo aqui e entra na segurança, tanto faz. Então, pressão de vapor tabelado, velocidade você calcula do orifício, densidade tabelado, pressão de entrada é da de entrada do seu sistema. Se você consegue saber a pressão de entrada, você tem que saber a pressão de entrada, pô, não é possível, né? Então você consegue fazer, achou que é maior do que 1,5, você está tranquilo. Entenderam como é que funciona? Entenderam como é que funciona? Então basicamente, pra você ter uma ideia, se você aumenta a pressão aqui de entrada, você tende a cavitar menos. Se você aumenta a velocidade, ou seja, diminui o tamanho do orifício, você tende a cavitar mais. E assim sucessivamente. Tá bom? Agora, para válvula, que nem eu falei para vocês, como é que a gente faz para válvula? Para válvula é um problema, gente. Por quê? Aqui, a velocidade V2, um orifício, a gente sabe o tamanho do orifício. Então eu sei a velocidade lá dentro. Agora, e numa válvula? Eu tenho uma válvula globo. Ela tem uma sede lá, ela tem um esferoide que cabe na sede ali. Qual que é a área no nível de fechamento? Não tenho a menor ideia, gente.
é muito difícil. Então assim, dá para fazer uma estimativa por aqui, considerando assim, 50% da válvula, 50% do volume da seção da tubulação, é mais ou menos demais, né? Ou seja, se está 50% fechado, significa que é metade da seção da válvula. É isso mesmo? Não sei. Eu tenho certeza? Não tenho. Assim, se quiser fazer, faça por sua conta e risco como um dedômetro. Dedômetro, mas garantir para a válvula, muito difícil. Aí você tem que falar com o seu fornecedor, talvez o seu fornecedor te dê pela abertura da válvula, a seção de passagem do fluxo, por exemplo, pode ser que ele consiga te passar isso, aí você consegue fazer essa conta. Mas sem uma informação mais precisa do seu fornecedor, de como essa área funciona, para você saber esse V2, eu não vejo como você calcular isso com bastante segurança. Mas, para orifícios, funciona e a gente já testou isso várias vezes. Olha só uma coisa interessante que a gente já viu, de tanto que isso aqui está certo. Não sei quem foi, mas lá no amigo meu de trabalho, eu não tenho certeza se foi ele, mas não vou falar o nome porque eu não tenho certeza se foi ele. A gente estava com um orifício e a perda de carga do orifício estava muito alta. E a gente falou, aí o cliente falou, pô, a perda de carga muito alta e tal, não está fora do projeto e tal. Aí a gente falou, puxa vida, o que está acontecendo? Será que forneceram errado? A gente calculou errado, a gente calculou tudo, estava tudo certo. Mas a gente percebeu que tem alguns discos, uns orifícios, que de um lado ele é abaulado e do outro lado ele é chanfrado, né? Ele não é biselado, né? Não é arredondado, né? Então, o lado que ele é mais arredondado, a perda de carga dele é menor. O lado que não é arredondado, tem uma perda de carga maior. Aí a gente fez as contas e viu que se eles tivessem montado ao contrário, faria sentido aquela perda de carga que estava tendo, estava muito grande. Aí a gente falou, desmonta aí porque está montado ao contrário. Aí os caras falaram, não, tá nada. Desmontar, estava montado ao contrário. Então, essas equações aqui funcionam. A gente vê isso na prática, isso aqui dá certo. Claro que nesse caso foi perda de carga do orifício, que é outra história. Mas isso também estava na jogada e a gente conseguiu identificar. Portanto, considerando 1,5 é seguro 2 vezes para casos como orifício, igual eu estou falando aqui. Deu para entender? Acho que tá bom. Não vamos falar muito mais não. Você vai dar uma olhada na equação devagarinho, passa na aula devagarinho para você entender. Mas a lógica é essa. Aquele abraço. Tchau, turbulentos!